Comitato della Fratellanza Umana oggi ha indetto una giornata di preghiera, digiuno, per chiedere a Dio misericordia e pietà in questo momento tragico della pandemia. Tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli, e per questo uomini e donne di ogni confessione religiosa oggi ci uniamo nella preghiera e nella penitenza per chiedere la grazia della guarigione di questa pandemia. Depois de ouvirmos esta abertura com o nosso Santo Padre, o nosso muito boa noite a você que está acompanhando a Canção Nova nesse instante. 22h01, nós estamos ao vivo no nosso Além da Notícia deste dia. Não poderíamos fazer diferente. Hoje estamos também nos unindo à igreja para refletirmos sobre o poder da oração, o poder da espiritualidade. De modo muito particular, em tempos como esse agora que a gente está vivendo. Não somos os únicos humanos a, numa hora difícil e de pandemia, a recorrermos e a buscarmos a Deus, quando não encontramos aqui na Terra ainda respostas e soluções. Então, este é um caminho seguro, este é um bom caminho a ser trilhado. Para falar sobre este assunto, nós temos aqui hoje um convidado especial. Já quero cumprimentar, querido Frei Claudiano de Aragão Lima. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Ronaldo, e pela confiança. E boa noite a todo o povo de Deus que está a nos assistir. Muita gente nos assistindo, especialmente pela sua presença também. O tema do nosso programa é Espiritualidade em Tempo de Pandemia. O Frei Claudiano é pregador de retiros e ministra cursos de teologia espiritual, coordena a Escola do Carmelo, uma escola virtual com temas carmelitanos. Também estudou 9 anos de música e é flautista. Se eu soubesse disso antes, teria pedido que ele trouxesse a flauta aqui para tocar para a gente. Frei, é um prazer recebê-lo. O que é a Escola do Carmelo, da qual o senhor é o grande responsável, uma escola virtual com temas carmelitanos? É, porque o Carmelo tem muitos santos, e tem 3 doutores e esperamos mais. Então, uma grande escola de santidade, de espiritualidade. Então, por que não divulgar a espiritualidade do Carmelo? Não somente de Teresinha, mas também de João da Cruz, de Teresa d'Ávila, Edith Stein. E a Escola do Carmelo você pode acessar no canal no YouTube ou no site, escoladocarmelo.com. Há alguma similaridade na vida desses santos carmelitanos com o tempo que nós estamos vivendo agora, um tempo de recolhimento, de isolamento? Olha, os santos do Carmelo, as santas, elas são monjas reclusas, né? Moraram na solidão. E há uma semelhança, mas só que a solidão das monjas é uma solidão de vocação, de opção. Eu me recolho, mas não se recolhe para ficar longe da igreja e nem do mundo, mas se recolhe para ficar bem próximo da igreja e se ocupar do mundo, rezando pelo mundo, o que elas estão fazendo agora. Eu vou contar aqui um segredo agora, viu, gente? O Frei, telefonei para ele e disse: Frei, isso poderia estar num programa para falarmos sobre a espiritualidade em tempo de pandemia? Ele falou: eu estou nesse instante recluso no Carmelo. Mas como é importante fazermos isso, eu estarei com vocês. Eu quero lhe agradecer por estar aqui nessa noite. Muito obrigado. É um prazer. Bem, gente, olha, a propósito, neste dia 14 de maio, o mundo está em oração para debelar o coronavírus. Eu digo está, porque para nós aqui no Brasil ainda não terminou, são 22 horas e alguma coisinha, então a gente tem até a meia-noite para se unir em oração ao resto do mundo. Um dia de oração, jejum e invocação a Deus Criador pela humanidade atingida pela pandemia. Essa iniciativa está sendo promovida pelo Alto Comitê para a Fraternidade Humana, como bem disse o Papa Francisco agora há pouco, e a intenção é que este dia seja um momento de recolhimento para que o Altíssimo olhe para o mundo que enfrenta o grave perigo da Covid-19, preserve a humanidade, ajude-a a superar a pandemia, restaure a segurança, a estabilidade, a saúde e torne o nosso mundo, uma vez eliminada essa pandemia, muito mais humano
e mais fraterno. É por isso que hoje também estamos abordando esse tema. Frei, que força, que poder tem a oração diante, por exemplo, de uma pandemia? A oração é a nossa arma silenciosa, disse o Papa Francisco no dia 27 de março. Ela tem a força porque aquele que reza, reza com confiança. E a oração é tocar o coração de Deus, é tirar de Deus aquilo que estamos necessitando. Não é o que estou necessitando, mas o que nós estamos necessitando. E a igreja, ela sempre reza. Antes que ela tome qualquer atitude, ela reza. E nesse momento, nós confiamos na força da oração para combater essa pandemia. Mas não é um combate milagroso. Rezando para que os cientistas descubram a vacina, rezando para que as pessoas fiquem curadas. Então, vamos dizer, um trabalho silencioso do coração. A frase do Papa é essa: a oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Então, uma oração é uma arma vencedora. E essa oração e essa arma, ela também serve para a minha angústia, para a minha impaciência, para o meu não entender e muitas vezes um desânimo que se abate sobre mim? Sim, sim. Mas aquela oração não escrita somente, mas a sua angústia pode ser transformada em oração. A sua depressão pode ser transformada em oração. O seu desespero nesse momento, tem gente que pode ficar, já pessoas que estão desempregadas, transforme isso em oração. Como transformar isso em oração? Se aproxime de Deus, agora estamos com muito tempo, e fale para Ele tudo o que está passando. E se não conseguir falar, coloque-se com todas as suas perturbações diante dele, e para que Deus envie, assim, vamos dizer, uma cura para o seu coração. Que nesse momento encontramos muitas e muitas pessoas desorientadas. Por isso que estou aqui. Eu estou aqui para ajudá-las. E não é falta de Deus na vida, não é falta de espiritualidade, é porque o momento é muito forte, é muito sofrido. Então, estão vivendo a dor, né? Estão vivendo perdas, né? Perdas, mortes. Então, você diz, nossa, alguém morreu, será que serei o próximo? E tem alguns que absolutizam isso, e absolutizando, vive uma angústia, um conflito muito grande. Então, o que fazer? Transforme sua angústia em oração. Eu vou inverter aqui as ordens, vou aproveitar já suas palavras para também fazer outras questões. Como é que eu lido com o meu medo de morrer agora, tendo somente, talvez para mim somente, a Deus e agora o que o Senhor me diz, a oração? Como é que eu cuido do meu medo de morrer, meu pavor, com a oração? Olha, veja, vamos voltar ao Evangelho do domingo, o que Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus e em mim também. Eu digo, Senhor, como é que não perturba o coração diante de uma pandemia dessa? A resposta é: o mundo não tem a última palavra para nada. Deus tem a última palavra. Então, no próprio Evangelho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, mas também o hospedeiro, né? Porque ele quer preparar lugar para nós. E nossa vida aqui não é definitiva, é uma passagem, a nossa vida aqui é como uma estrada. Como uma estrada. E o fim, uma cidade eterna. Aqueles que já têm um pouco de santidade, já diz, será a oportunidade de ir? Mas nós passamos por medo. Frei, uma outra pergunta. Veio agora essa pandemia. Pessoas que nós nunca imaginávamos desaparecem de uma hora para outra. Isso poderia acontecer naturalmente num acidente, numa tragédia, numa fatalidade, numa violência, mas aconteceu agora nessa pandemia. E parece que também é algo que não se entende, o fato de, há 3 dias atrás, alguém que estava bem foi levado para um hospital e 3 dias depois desapareceu. Como entender também o trauma que provoca
em meio a essa pandemia, esses desaparecimentos repentinos? A família fica desesperada, né? Então, aí tem que ter, tem que ter problema, tem que ter políticos, vamos dizer, aqueles que estão gestando e que gestem para o povo e não para si mesmo, não para os seus partidos, para darem uma resposta nisso, né? Procurar a resposta em Deus nesse sentido e dizer assim, vamos deixar para lá. Não, sumiu, tem que ter uma resposta, onde está? Isso tem que ser feito. Agora, algo pode estar sadio hoje, daqui a pouco, né? Soube ontem de um rapaz que é conhecido de 32 anos, faleceu, era seminarista. Teve um da Diocese de São José do Rio Preto, de uma comunidade lá de vida franciscana, que era da minha cidade, chamado Paulinho, acho que agora chamava Frei Bruno. Ele faleceu, tem 36 anos. Então, outro padre com 50 e poucos anos também faleceu. O outro que conheci, o padre Caio de Manaus, estive com ele em outubro, também faleceu de Covid. Ou seja, a igreja não está escondida, né? É desses desaparecimentos que falo, de pessoas que repentinamente morrem vítimas desse vírus, mas poderiam ter morrido também numa tragédia, num acidente, poderiam ter morrido inesperadamente em outros, mas desapareceram agora. E foi nessa tragédia. E aí vem uma outra forma de não se entender esta dor, que é não poder se despedir. Isso famílias, que já aconteceram isso em famílias, mesmo na minha terra, que me ligaram e dizendo que estavam desesperados e que iam colocar na justiça e tudo mais. Por quê? Porque o caixão veio lacrado e não era Covid, né? Mas lacrado para quê? Para não se ter velório. Então, tem estado, não sei se todos, morreu, lacra. Todos os caixões estão sendo lacrados. Eu não sei se está acontecendo em todos os estados. Eu digo que isso é falta de humanidade. É falta de humanidade. Falta de amor. Porque nós, se não tem possibilidade de transmitir, por que não fazer a encomendação com o vidro aberto, pode ser, mas não, sem direito até mesmo de estar vestido, porque a pessoa morreu, não sei como está, coloca lá os plásticos, né, como me disseram, fechou lá com o caixão. Isso mesmo que não estejam morrendo de Covid, há estados que estão fazendo assim. Isso é desumano. E como lidar também com essa dor, Frei, de não poder se despedir de um ente querido? Rezando. E crescer na fé. Crescer na esperança. E não se desesperar. Não se desesperar. Entregar a Deus. Deixamos de ter também aquele direito sagrado de acompanhar, de fazer o cortejo, de acompanhar ali o funeral. É, de fato, um dever sagrado. Isso provoca um trauma na alma, não é? Provoca um trauma na alma porque seria a última despedida. E a última despedida ela é muito importante. E tem muitos traumatizados, eu não sei, tem lugares que vão 1 ou 2 pessoas, outro 10 pessoas, mas no fundo, é por amor também à família, para que também não pegue e não adoeçam e que tenha a possibilidade também de ser fatal. Então, quando essas autoridades estão resolvendo, que estão também desesperadas, né, e às vezes também um pouco desorientadas, porque ninguém tem tudo na mão. Então, estou pensando em fazer bem, mas às vezes exageram, né? Exagera. Então, é muito difícil não poder se despedir, mas eu digo que esse não se despedir é também por amor. Um cuidado. Vamos lá. Frei Claudiano, o que é a espiritualidade da igreja? Para que a gente possa aplicá-la também agora nos tempos difíceis que vivemos. Espiritualidade da igreja não é só rezar. Tem gente, quando pensa em espiritualidade, já pensa só em oração.
A espiritualidade da igreja também está em praticar o amor, né? Santa Teresa d'Ávila, quando olhava aquelas monjas que gostavam muito de rezar, mas pobre de virtude, dizia santos encapotados. Então, na igreja podemos ter muitos santos encapotados, né, que ficam aí exigindo, que tiraram a missa de nós, sequestraram a missa de nós, que eu já ouvi isso, já recebi isso escrito. Eu digo, e o amor ao outro? Então, a espiritualidade da igreja é esse amor a Deus, esse contato, a oração, a meditação, o estudo da palavra, mas também o contato com o outro. A espiritualidade ela é vertical e horizontal, tá? Ela não pode ser só de um lado, né? Porque amar, de que eu amo a Deus e por isso que eu rezo, mas não amo o outro, a sua espiritualidade ela é fantasia, né? Agora, se eu amo o outro e faço o bem para o outro, e Deus deixa para alguns momentos, isso daí é filantropia. Então, a espiritualidade da igreja é para que nós alcancemos a idade madura da fé. Não sou eu que faço, é Cristo que faz em mim. Não sou eu que vivo, é Cristo que faz em mim. Aí não tem filantropia. Ou seja, ser a presença de Cristo no mundo, luz, mas não sou eu que ilumino, é Cristo que ilumina. Essa espiritualidade das mãos vazias de Teresinha do Menino Jesus. Teresinha, você amou tanto. E como é que pode dizer que está de mãos vazias? É a idade madura da fé. Não foi o que fez, foi Cristo que fez em mim. Muito bem, olha, o nosso primeiro bloco de programa já acabou, mas no próximo bloco eu vou pedir ao Frei que nos traga aqui algumas respostas e nós mesmos perceberemos algumas respostas para perguntas como essa. A igreja tirou a Eucaristia do povo? A igreja está escondida? Já. E vamos ter, inclusive, a participação aqui de 5 arcebispos de grandes cidades brasileiras que estão sofrendo muito com esse coronavírus. Intervalo e já voltamos. Muito bem, já estamos de volta para o segundo bloco do nosso Além da Notícia dessa noite. Estamos abordando espiritualidade em tempo de pandemia e eu tenho aqui belíssimas histórias e belíssimos gestos que nós queremos trazer agora e mostrar para você que está em casa. E já vamos começar indo até Belém, no Pará. Vamos ouvir Dom Alberto Taveira Correia, o arcebispo local, nos falar como está agindo a igreja neste tempo de pandemia. Boa noite, Dom Alberto, sua bênção. A humanidade inteira e também a igreja, todos nós fomos pegos de surpresa com esta pandemia. Há cerca de 100 anos, com a chamada gripe espanhola, o mundo também passou por uma experiência semelhante. Foram milhões de pessoas que morreram. Inclusive, Santa Jacinta, uma das 3 videntes de Fátima, morreu em consequência exatamente daquela epidemia grave que começou em 1918, foi até 1920, 100 anos da morte de Santa Jacinta, em fevereiro. Exatamente esse período onde começou a se espalhar essa epidemia pelo mundo inteiro. Nossa igreja de Belém também foi pega de surpresa. E aí, quais foram as nossas atitudes? Quero resumi-las em poucas palavras. Unidade. Estarmos todos juntos nas mesmas providências, nas mesmas decisões. Procuramos fazer isso. Devo testemunhar que o meu presbitério, os diáconos, religiosos, religiosas, o povo de Deus, todos tiveram um acolhimento muito grande às decisões que tivemos que tomar. As exigências de saúde pública acabaram colocando para nós uma situação limite, ficar sem celebrações nas nossas igrejas, e ainda estamos assim. Obedecer às normas da saúde pública, é claro, com uma fome e uma sede da Eucaristia. E aí encontramos uma solução. Como nós temos um sistema de comunicação, temos 3 missas diárias
às 7 da manhã e às 18 horas, transmitidas as missas de uma capela da Basílica de Nazaré. E ao meio-dia, aqui da residência episcopal, os bispos celebramos a missa e pouco a pouco foi se criando uma grande rede de comunicação. Prova disso é a lista de intenções que nós recebemos para cada dia. E assim nós levamos a palavra de Deus, o consolo, o conforto e nos unimos para responder juntos a estas necessidades. Segunda palavra, oração. Rezar muito. O Papa está nos provocando positivamente a rezar muito, rezar mais. E neste mês de maio, de forma especial, com a oração do Rosário. Temos rezado muito. E nossas paróquias estão sendo muito criativas. Pensemos o como viveram a Semana Santa as nossas paróquias, com tantas iniciativas bonitas. E assim, para a oração, temos também as paróquias, que têm a celebração da missa, uma capela na paróquia ou na casa do padre, e a transmissão pelas redes sociais. É impressionante a criatividade. Essa criatividade levou também a pensar em outras soluções. Por exemplo, todas as paróquias estão passando um aperto imenso, assim como a arquidiocese. Então, soluções para que as pessoas possam ajudar, possam devolver o seu dízimo de forma criativa e muito bonita. Outra palavra é caridade e partilha. Devo colocar em relevo o serviço precioso dos diáconos permanentes. A grande quantidade de diáconos permanentes que temos e foi se formando em torno deles e com a Caritas arquidiocesana e com os núcleos da Caritas, uma grande rede, cestas básicas, atenção, busca de remédios para as pessoas que precisam, uma atenção com os mais pobres. Tudo isso tem sido feito com uma grande rede de partilha e de solidariedade. Assim, estamos enfrentando este tempo doloroso, mas ao mesmo tempo provocante, a nossa caridade, a nossa unidade. Deus abençoe a todos. Amém. Eu tenho certeza que o exemplo de Belém está se replicando em muitas dioceses no Brasil inteirinho. Frei Claudiano, a igreja está escondida? Vimos com o Alberto que a igreja não está escondida. A igreja está em ação porque ela tem o amor de Cristo, e o amor de Cristo para dar para os outros. E muitos estão doando a sua vida, os diáconos permanentes, que nós estamos vendo, mas pense no Padre Júlio Lancelotti. Naquela idade, mas de uma altíssima espiritualidade por causa do amor ao próximo. Está lá, de máscara, na rua, se preocupando com os menos favorecidos. Então, a verdadeira espiritualidade, ela se mostra no momento de cruz. Quando não há espiritualidade e é fantasia, você se esconde, não se encontra, né, com os outros. E aí nós temos muitos que estão indo ao encontro. Essa é uma grande espiritualidade, né? É o amor, né? O amor é o coração da espiritualidade. Sem o amor não há espiritualidade, já disse, é fantasia. E eu vou aqui aproveitar que o senhor já tocou também nesse assunto e nós vamos trazer um exemplo. Quem é o grande motivador da igreja para que, de fato, esteja assim em ação em tempos assim, não é? Frei Claudiano, deixa eu aproveitar então para falar da Eucaristia, porque a gente tem ouvido também uma cobrança das pessoas quanto à Eucaristia. A igreja está nos deixando sem Eucaristia, deixando o povo sem Eucaristia. E outro dia esteve aqui conosco um senhor bispo, ele dizia assim, a igreja em tempos de pandemia e epidemia sempre agiu observando as orientações que eram dadas. E já o que está acontecendo agora já aconteceu em outras epidemias e pandemias também, porque a igreja pensa no seu povo, para o bem do seu povo. Mas eu pergunto, vou deixar que o senhor também responda a essa pergunta. Eu recebi algumas mensagens de pessoas me xingando,
dizendo: vocês sequestraram a Eucaristia, vocês sacerdotes sequestraram a Eucaristia de nós. A minha resposta que dei, eu digo: e o vírus sequestrou vocês, dos sacerdotes, na Eucaristia. Quer dizer, estamos sequestrados nesse momento. Mas veja bem, tenha bom senso. Primeiro, as autoridades sanitárias dizendo: não podem, não devem, e pronto, é para o bem maior. Nós temos que pensar sempre no bem maior. Eu só tinha missa, eu mesmo, eu já contei isso para você, não sei se lembra, eu tinha missa uma vez por ano. Eu via a missa pela televisão. Tem o mesmo valor? Não tem o mesmo valor, isso não. Mas agora, neste momento, nós ouvimos do bispo, recebemos diversas intenções. Olha, então nós que estamos celebrando, estamos rezando por vocês que estão em casa. Não tem o mesmo valor, mas nesse momento nós necessitamos, ouvimos também agora do arcebispo, de unidade. E eu até acrescento, até acrescento algo que o Senhor também está nos dizendo aqui. Acrescento, por exemplo, quando começou essa pandemia, veio uma orientação, inclusive da Santa Sé, reconhecendo o valor das celebrações pelo rádio e pela televisão. Todavia, ela não substitui aquela missa presencial, mas a estas celebrações, pelos meios de comunicação e pelas redes sociais, foi dado agora um reconhecimento de importância devido ao caráter deste tempo. Então, se não temos, lamentavelmente, o que é insubstituível, a celebração e a Eucaristia presencialmente, mas a gente precisa viver o melhor possível através desses meios, né, Frei? Aí, nesse momento assim de desespero, muitos padres saíram às ruas, levaram o Santíssimo. Aí eu li artigo, vi críticas, vi tudo. E aí me perguntaram sobre isso, a minha resposta foi: um pai que ama os seus filhos, o que é que ele não é capaz de fazer? Muito bem. Agora nós podemos ir a São Paulo. Agora vamos sim ouvir o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer nos contar o telefonema que recebeu do Santo Padre. Dom Odilo. Eu recebi uma chamada de ninguém menos do que do Papa Francisco e quis saber como é que estamos em São Paulo. Ele teve informações sobre a situação da pandemia do coronavírus também entre nós aqui em São Paulo. O Papa está sempre bem informado e ele quis então saber e quis manifestar a sua presença, sua solidariedade e o seu conforto, disse, para transmitir a todos as suas palavras de conforto, a sua preocupação e a sua proximidade a todos, os doentes, aqueles que cuidam dos doentes, enfim. E perguntou de modo especial como estão os pobres também, nas periferias, nos bairros mais pobres. Ouviu dizer que em alguns bairros mais pobres há um problema mais agudo, inclusive de mortos, de falecidos, e eu confirmei que sim, porque de fato assim está sendo noticiado pela imprensa aqui. Pois bem, o Papa Francisco então pediu para transmitir a todos a sua oração e a sua bênção apostólica. Tá aí. Quando eu puxei naquela hora foi para dizer justamente de onde veio o exemplo, e o exemplo nos pede o quê? Veio de Francisco, pedindo o quê a Dom Odilo Scherer? Que olhasse especialmente por aquelas pessoas mais necessitadas nessa hora. É isso para dizer que a igreja está muito atenta a todos os seus filhos ocupada. E mais ainda àqueles que precisam mais, não é? E aqueles que mais precisam e não mostram tanto. Por quê? Porque o mal faz mais sucesso. Frei, existe neste tempo de isolamento uma espiritualidade própria ou uma espiritualidade que se possa viver de maneira apropriada neste tempo? E ao formular essa pergunta, eu me lembro também de muitos santos e santas que, por necessidade da própria natureza, viveram um isolamento por causa de tempos rigorosos na Europa, na Ásia, por exemplo. E foi um isolamento muito longo e viveram ali e conservaram sua espiritualidade. Neste tempo de isolamento, existe uma espiritualidade própria? Bom, a igreja é muito rica. A experiência da igreja nos oferece a espiritualidade monástica, da espiritualidade da solidão, do recolhimento, de
pensar mais em Deus, né? Para aqueles que não saem de casa, que não precisam sair de casa, aumente a sua oração, né? Essa espiritualidade seria, como muitos fizeram, o exicasmo, por exemplo, de sentir o meu coração, tocando o coração de Deus, né? Sentir os meus órgãos, sentir a minha vida conectada com a vida de Deus. Isso tem na igreja, tem muito, podemos estudar muitas coisas. Mas veja, como eu já disse, muitos têm a vocação para a solidão. Outros, quando começa a solidão, aí começa uma guerra interior tão grande, um grito lancinante interior, que grita assim, rua, rua, rua. Mas não pode ir à rua agora. Somente quem tem que sair. Fique em casa aqueles que não precisam sair. Agora outros precisam sair porque um pai não vai deixar o filho morrer de fome, ele também ficando em casa, né? Ele precisando sair, tem que sair, porque senão não vai ter comida. Tudo bem. Quero continuar mostrando aqui o que a igreja está fazendo em cada lugar, e a gente hoje recebeu aqui a presença dos arcebispos das cidades que têm mais sofrido com o coronavírus. Nós vamos agora sim, desta vez agora é para Recife, com Dom Fernando Saburido, que vamos agora ouvi-lo. Aqui em Recife, a situação é preocupante. A partir do próximo sábado, nós vamos entrar em uma quarentena mais rigorosa, com medidas mais restritivas. Mas, enquanto igreja, temos procurado cumprir o nosso papel, fazendo celebrações online, motivando as pessoas à reflexão da palavra de Deus, a fazer sua comunhão espiritual, sem esquecer, naturalmente, o lado social. Nós temos feito campanhas para promover a doação de cestas básicas e tudo aquilo que é preciso para que, de fato, as pessoas tenham o mínimo necessário para viver com dignidade em tempos de pandemia. Então, estamos trabalhando nesse sentido para que realmente a igreja cumpra a sua missão de ser uma igreja servidora. Ser uma igreja servidora. A gente está percebendo, de fato, uma linha, a igreja se servindo, seguindo uma mesma linha. E naturalmente, não é? Amando e rezando, né? Sim. Amando, servindo, indo ao encontro e rezando. A propósito aqui, apenas para atualizar e informar bem, você aí da Grande Recife, Olinda, toda essa região e o estado de Pernambuco, na última terça-feira o senhor governador Paulo Câmara emitiu um decreto de lockdown aí na região. E nesse decreto tratava também, por exemplo, das celebrações online feitas pelos religiosos. Impedia, inclusive, que os religiosos fizessem celebrações online, porque teriam que se deslocar, por exemplo, de onde moravam até a paróquia, um exemplo. Então, por isso também estavam proibidas as celebrações online. Mas foi uma enxurrada de reclamações para o senhor governador e que culminou no dia de hoje com algumas instituições indo se reportar ao governador, levando autoridades também. A própria Arquidiocese de Olinda, Recife, também interviu junto à situação e pediu também que fosse revisto tudo isso. E o senhor governador hoje garantiu que vai mudar esta norma. Então, se poderá continuar fazendo as celebrações online, claro, respeitando devidamente toda a orientação, como desde sempre a igreja faz. Nesse caso, para todas as igrejas também. Então, aqui uma informação importante ser dada para você do estado de Pernambuco. O governador garantiu hoje que vai fazer uma nova norma revogando aquele quesito. Então, senhor governador, realmente, faça isso, por favor. Até porque infringiria uma lei da própria Constituição Federal, o direito ao culto, não é? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui em nosso programa de hoje. Ô Frei, a espiritualidade é uma necessidade de todo ser humano? Todo ser humano necessita de Deus. Porque sem Deus, alguém seria alguma coisa? Sem Deus, nada seríamos. Os santos têm uma grande, vamos dizer, descoberta de que nós somos habitados por Deus mesmo antes do nosso batismo. O que na filosofia é chamado de providência divina, o que São João da Cruz chama de presença essencial, Santa Teresa d'Ávila chama que o castelo é um diamante, é como um diamante, uma pérola oriental, e que
nem o pecado original foi capaz de retirar essa presença. Portanto, todos temos necessidades de Deus. Todos. Por quê? Porque fomos criados por Ele. Foi o sopro do Espírito que nos fez respirar. E por que não ter necessidade de Deus? Agora, muitos se distanciaram, esqueceram que Deus existe. E como olhar para aquela alma, para aquela pessoa que vive uma vida inteira distante de uma espiritualidade ou de uma proximidade com Deus? Como olhar para essa pessoa? Temos que olhar com esperança. Uma esperança da conversão, para que se convirtam, olhem para o Criador, o Salvador, o Santificador, a esse Deus que é amor, a esse Deus que não nos abandona, a esse Deus que nos ama. E nós não fomos criados para o nada, fomos criados para Deus, é para Ele. Então, quando estou distante de Deus, eu posso dizer eu sou feliz, feliz, você pode ser divertido, mas feliz, acho muito difícil. E agora eu quero fazer uma pergunta para fechar isto. Diante do perigo, diante da ameaça, diante do medo, que um vírus, que uma doença, que a morte se aproxime de nós, é natural nos voltarmos para a espiritualidade? Porque eu tenho percebido que muita gente, e fico feliz com isso, tem se voltado mais para Deus. Olha o que o Papa Francisco disse, não somos autossuficientes. Então, quando você não tem problema nenhum, que está tudo muito leve, muito bom, então tem aquela autossuficiência. Na hora que falta aquilo que é elementar para viver, por exemplo, um conforto, é importante que se tenha. Na hora que falta, você diz, opa, a quem vou recorrer? Ninguém está dando respostas. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos, diz o Papa Francisco. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Então, se tem o mal, a espiritualidade da igreja, se tem o mal, a igreja não se fecha no mal, do mal ela tira o bem. Vamos lá, gente, seguindo aqui neste programa. Olha, agora nós vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, você já está copiando aí o nosso número de WhatsApp? Já mandou a sua pergunta? No próximo bloco nós vamos responder ou a sua pergunta ou ao seu comentário que você está enviando aqui para o nosso programa. Já tem gente mandando até fotografia da família lá reunida nos assistindo. Muito obrigado. Intervalo, voltamos já aqui na sequência desse programa. Olha, não vamos perder tempo nenhum aqui na sequência do nosso Além da Notícia. Quero agradecer a tanta gente que está mandando para cá sua pergunta, seu comentário. Uma família de Manaus está aqui, mandou a fotografia, a Deilson, Dayana, os filhos Giovana e Sebastião. Muito obrigado, dizendo que é tempo de reclusão e silêncio e de oração em família. Está lá. Especialmente vocês de Manaus, nós já vão ouvir aqui o arcebispo de vocês. O Jair, lá em Londrina, como a oração pode ser uma proposta de reclusão, mesmo no meio da multidão e com todo esse sofrimento? Uma hora já respondeu. A oração é uma proposta para esse momento. E muito importante e imprescindível. Frei, nós devemos orar pelos falecidos. José Rodrigues dos Santos, de Mantena, Minas Gerais. Com certeza, sem dúvida, a igreja aconselha que reze. Frei Claudiano, como a espiritualidade pode nos conscientizar de não colocarmos a culpa em Deus nessa realidade da pandemia? Deus não nos dá esse mal, Deus nos dá o bem. Então não colocamos a culpa em Deus. Nós agradecemos a Deus por tantas graças que Ele nos dá e nos possibilita nesse momento. O Renato foi quem mandou essa pergunta, ele é da comunidade Santa Teresa de Jesus, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Obrigado, Renato, boa noite para você. Estou assistindo com minha família aqui na Fazenda Santa Maria, em Porto da Folha, Sergipe. É o Antônio de Aragão e família. Você conhece essa região, Frei? Seu irmão? Olha aí. Irmão. Muito bem. Olá, Ronaldo, seu programa está demais, continuem assim. Bom, Betânia está parabenizando. Betânia das Graças, de João Molevade, em Minas Gerais. Obrigado, querida Betânia. Frei, a gente está voltando aqui e nós estamos falando dessa beleza, da presença, da espiritualidade e da igreja, que em si é uma espiritualidade viva, presente em nossas vidas. Nós vamos agora até Manaus, para nós vermos como a Arquidiocese de Manaus está junto deste povo tão sofrido. É uma das cidades hoje que está sofrendo mais com o avanço dessa epidemia. Vamos ouvir Dom Leonardo Steiner.
A Amazônia tem a sua beleza, a religiosidade que é bonita, a grandeza, a beleza da natureza, a grandeza e a beleza cultural do nosso povo, mas no momento vivemos uma situação muito difícil. A pandemia tem nos levado a extremos, tem nos levado em determinadas realidades ao caos. Nossa igreja tem procurado ir ao encontro das famílias mais necessitadas, temos encontrado pessoas quase passando fome, temos procurado ir ao encontro dos povos indígenas que vivem nas nossas periferias, os nossos irmãos que vivem nas nossas ruas, e são as pessoas que estão sendo mais atingidas pela pandemia, dado o isolamento social. Nós necessitamos do isolamento social, mas nós necessitamos também ir ao encontro desses irmãos e irmãs. Os nossos hospitais estão lotados, o cemitério todo dia tem cerca de 80, 100 enterros, o cemitério maior. Nós temos percebido que não existem mais leitos nas nossas UTIs e pessoas têm vindo a óbito em casa. Está aí, Dom Leonardo Steiner está nos trazendo a situação dolorosíssima de Manaus e lá ele diretamente está lidando, Frei, e o próprio Dom Leonardo vai aos hospitais em Manaus, a gente vê os padres, a igreja de Manaus indo de fato ao encontro da necessidade das pessoas, é de fato uma coragem admirável, né? E o padre caiu de lá, 41 anos, faleceu também nessa entrega, nesse trabalho. E admiro muito o Dom Leonardo também, me emocionei muito em ver ele no cemitério, encomendando os corpos, lá de máscara. Os leitos de UTI. Ele já tem também uma idade avançada, sim, mas... ele já é do grupo de risco e olha lá. Grupo de risco uma vida não doada. Está temendo. É uma vida doada. Sim. Ele continua ainda e traz mais detalhe ainda de como a igreja lá em Manaus e na Amazônia está agindo. Pois não, Dom Leonardo? A realidade da Amazônia é exigente, mas é também bonita. Bonita pela grandeza de sua natureza, pela grandeza da religiosidade. Nós, no momento, estamos num momento extremamente difícil. Nós estamos percebendo que familiares vão perdendo seus entes queridos, pessoas vêm a óbito em casa, estamos percebendo os hospitais lotados, sem leitos nas UTIs, mas nós queremos ir ao encontro das pessoas que precisam e estão necessitadas. Em Manaus temos encontrado pessoas, famílias, quase passando fome, temos encontrado grupos indígenas muito necessitados, nós temos procurado atender aos nossos irmãos e irmãs que vivem nas nossas ruas, nós temos procurado atender os migrantes. Existe um mundo que necessita da nossa solidariedade. A gente abraça essa igreja de Manaus, este povo de Manaus, com o exemplo do que está nos dando, nos contando aqui, Dom Leonardo, a gente realmente se debruça diante desse testemunho, né? É um homem doado, que se ocupa, é a Igreja Samaritana. Muito bem. Frei, tem mais perguntas chegando aqui. Por que no Brasil não se faz como na Alemanha, os padres voltando a usar as pinças eucarísticas? Foi realmente essa semana uma notícia que eu dei, também na Rede Canção Nova de rádio, de que lá na Europa já estão usando as pinças eucarísticas para evitar o contato com a Eucaristia, não é? Um costume secular, inclusive, da igreja em tempos de epidemia. Aí está os bispos que podem pensar nisso. E o bispo pensando, eu obedeço. O que mandar, eu faço. E é importante dizer, é decisão realmente dos episcopados. Do episcopado. Não é? Muito bem. Frei, é a Luzia de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, mas onde está a fé neste momento? Como mostrar para o mundo a nossa fé fechando as igrejas? A Luzia está aqui reproduzindo um grupo de pessoas que de fato não conseguem entender por que as igrejas estão fechadas. Por favor, responda a ela. Olha, a igreja ela não é aberta, primeiro que as autoridades pedem, depois a igreja diz não. Mas por quê? É por amor a vocês. Acho que se o padre pensasse, somente eu morresse, você atenderia as 400 pessoas. Mas se eu estiver infectado, eu posso infectar todo mundo. Então, por amor, não quero que meus irmãos morram. Luzia, e a obediência é um daqueles degraus importantes da nossa vida de fé. E se a gente obedecer à igreja
E a igreja está obedecendo às autoridades. Certamente o nosso Senhor está contente com a nossa obediência. E, às vezes fala muito de o modernismo, mas também um problema do modernismo é a desobediência, viu? Bem, nós temos agora um vídeo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta nos falando, nos mostrando como a igreja no Rio também está vivendo esse momento. Dom Orani. Olá, Ronaldo, caríssimos telespectadores da Canção Nova. O Rio de Janeiro, como acontece no mundo inteiro e também aqui no Brasil, sofre muito com toda essa questão da pandemia. Nós sabemos que nem todos estão conscientes disso, nem todos estão observando ficar em casa, além daqueles que são serviços essenciais. Então nós temos visto muitas pessoas conhecidas, amigas, que têm partido, muitas mortes a cada dia, além de muitas hospitalizações, mas graças a Deus também muitas curas. Aliás, a maioria daqueles que são internados são curados. Aqui ainda se tem essa possibilidade da internação, tem também hospitais de campanha. Nós temos a oportunidade de ter também alguns sacerdotes que foram treinados e que são capacitados e têm essa possibilidade de atender quando é possível e quando é permitido alguns desses enfermos, assim como também nos velórios. Nós reaprendemos também o trabalho de evangelização, a utilização das mídias para poder chegar às pessoas. Nós temos isso em todas as paróquias, 95% das paróquias têm suas transmissões online das missas, de catequeses, mesmo catequese para as crianças, catequese para crianças, jovens, adultos, de poderem continuar, já que não se pode vir à igreja para a catequese, de poder utilizar os meios de comunicação. É sempre uma oportunidade de proximidade e dar continuidade, assim como as reuniões também. As reuniões passaram a ser feitas de maneira online, virtuais, e não tem faltado as reuniões, tanto nas paróquias, como nos vicariatos, como também na arquidiocese. É um outro jeito, um outro modo, mas o que tem surpreendido muito, mais do que surpreendido, acho que é uma constatação que nós fazemos, é que tem superado as expectativas a partilha de bens, de dons para os pobres. Tem aumentado muito as pessoas que necessitam, tanto nas suas casas como também nas ruas, mas também nós temos visto muita gente estarem ajudando os outros através das paróquias, da Cáritas, dos vários tipos de trabalhos arquidiocesanos, de tal maneira que a arquidiocese tem sido um canal, através das paróquias e demais comunidades, para ajudar as pessoas que estão em situação de rua, para distribuir cestas básicas, para minorar a situação de fome, já que muitos estão desempregados também. Nós temos visto uma bela partilha nesse sentido. Então, nós vemos que a surgir o problema, uma dificuldade, também vem as devidas soluções que a ação do Espírito Santo faz acontecer. É um tempo difícil, um tempo diferente, tempo que muita gente também acaba ficando desanimado, então, com alguns problemas de ansiedade, mas a igreja procura estar muito próximo das pessoas, da igreja doméstica principalmente, daqueles que estão em casa, para ser sinal de confiança e esperança, de que o Senhor não nos abandona, que Ele está conosco, está no meio de nós, mesmo que passemos por mares bravios e as tempestades da vida. Realmente é um tempo difícil, mas a igreja está presente na proximidade, na oração, na questão social, ao mesmo tempo em ouvir, também a possibilidade de ouvir as pessoas pelos meios de comunicação, telefones, telefonemas, muitos sacerdotes telefonam para os seus paroquianos, para as pessoas idosas, para essa presença, assim como também acontece com os sacerdotes. Também nós temos no trabalho da arquidiocese os vigários forâneos, os vigários episcopais, que têm essa missão de acompanhar os sacerdotes, são perto de 500, para ver como estão, se estão se tratando, aqueles que necessitam de tratamento, enfim, de acompanhá-los, de tal maneira que nós vamos descobrindo caminhos novos no meio de tantas dificuldades. A cada dificuldade encontramos os caminhos. Portanto, pedimos a Deus que nos ajude a continuar firme nesse propósito, nessa ação de proximidade, de agir, de levar as pessoas ao encontro com Jesus Cristo e poder anunciá-lo no meio dessa situação toda, de que Ele está no meio de nós, ressuscitado e está vivo.
Nosso muito obrigado, Dom Anísio João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Como todos nós, ninguém estava preparado, ninguém estava pronto para saber agir quando chegou essa pandemia desse jeito. E vamos encontrando caminhos, e a igreja, tantos testemunhos lindos que a gente está ouvindo agora, e sobretudo esse cuidado com o mais fraco, o mais frágil. Frei, isso também é espiritualidade, né? Isso também é espiritualidade, claro. Espiritualidade sem amor não é espiritualidade. Quero agradecer muito pela sua presença aqui. Obrigado mais uma vez. Conheça a Escola do Carmelo. Ali é uma escola virtual que esse Frei tem trabalhos belíssimos ali, muitos vídeos também. Bom trabalho para o senhor e obrigado. Muito obrigado. Você continue trabalhando e ajudando a todos por meio da Canção Nova, que só faz o bem. Amém. A você que esteve em casa, o nosso muito obrigado. E acabamos de receber aqui a notícia do falecimento da mãe do nosso querido padre Roger Araújo, aqui em Brasília. Ele está na missão de Brasília. A mãe dele também, dona Epifânia do Carmo, acaba de partir para a casa do pai. Para nós fica a lembrança dela, uma senhora de 80 anos, sempre alegre, vibrante, mas que vinha sofrendo com a enfermidade. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Continue com a programação da Canção Nova. Até o nosso próximo programa.